E aí galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o Rorschach e como eu tinha dito no outro vídeo, eu estou trazendo coisas que não são gameplays, coisas novas. Como vocês viram aí no início da introdução desse vídeo aí, a introdução foi um pouco diferente da habitual. Por quê? Porque eu criei essa introdução em 3D apenas como base para mostrar o que eu quero fazer hoje, que é ensinar a criar uma introdução em 3D daquele estilo que é bem simples no Blender. Porque eu escolhi o Blender? Porque ele é gratuito, porque ele é foda e porque eu gosto dele pra caramba e ele se chama Blender. É um nome foda, velho. Mas enfim, deixando isso de lado, eu quero explicar algumas coisas antes da gente começar, para que vocês entendam um pouco sobre o que eu vou fazer. Por que eu quero explicar essas coisas? Porque eu desejo que a galera que se interessar pelo tutorial, quando for lá pegar o programa e fazer alguma coisa, tenha ideia do que está fazendo e assim possa criar suas próprias introduções. Beleza? Como vocês estão vendo aqui, isso é a interface do Blender. Quando você baixar ele, eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar. Ele é gratuito e é pequeno pra caramba, eu acho que tem 70 megas só. Essa é a interface principal. Eu estou utilizando um termo que deixa ele mais com essas cores diferentes, mas no geral a interface é a mesma. Não vai ter diferença nisso. Aqui do lado, como vocês estão vendo, onde estou passando o mouse, vai aparecer o que eu estou clicando. Por exemplo, opa, deixa eu clicar no Blender, ok? Se eu clicar E, vai aparecer o E, então vocês vão saber o que eu estou clicando para poder utilizar o programa, mover os objetos, etc. Então vocês podem seguir por aqui para saber o que eu estou fazendo, ok? Antes de mais nada, eu vou explicar o que eu vou usar e depois eu vou literalmente usar isso, ok? Primeiro de tudo, quando vocês abrem o Blender, vocês vão ter essa interface, que é a padrão do programa. Ela já vem com o programa, ela abre com a câmera, com uma luz, isso é uma luz, apesar de não parecer, e com um cubo em 3D, porque um cubo em 2D fica complicado. Eu vou deletar esse cubo aqui para poder explicar para vocês o que eu vou utilizar. Eu vou utilizar nesse tutorial, nesse tutorial, dois tipos de modificadores que o Blender possui. Um são os Force Fields e o dois é o Rigid Body. O que é um Force Field e um Rigid Body? Rigid Body, como o nome diz, é um corpo rígido. Se você não sabe exatamente o que é um corpo rígido, é basicamente um corpo que tem partículas que não se distanciam entre si, elas sempre estão exatamente na mesma distância uma da outra, o que faz com que ele seja rígido. Um bom exemplo de um corpo rígido é uma pedra. Ela pode ser quebrada, por exemplo, mas ela nunca as partículas nunca vão se distanciar. Ela vai sempre ser a pedra. Eu acho que é um dos melhores exemplos para vocês entenderem mais ou menos o que é um corpo rígido. E o campo de força, o Force Field, é basicamente algo que cria uma área de influência com alguma força que pode interferir com outros elementos. Por exemplo, um bom exemplo de campo de força é o ventilador. Quando você vai lá e você liga o ventilador, ele cria uma área de influência, que é aquele vento que você sente, e ele pode influir nos elementos que estiverem nessa área. Por exemplo, se você colocar uma roupa na frente do ventilador, ela vai começar a voar, porque a força do vento está influindo nessa roupa. Explicado basicamente o que é um campo de força e o que é um corpo rígido, eu vou mostrar mais ou menos como eles funcionam aqui antes de começar o tutorial propriamente dito. Eu vou criar um plano. Para vocês criarem um plano, vocês podem dar Shift A e abrir esse menu aqui onde vocês podem adicionar coisas, ou vocês podem vir aqui nesse menuzinho aqui onde tem ADD e também escolher o que vocês querem adicionar. Para adicionar formas geométricas, você vem em Mesh ou malha na tradução. Eu criei um plano aqui, eu vou apenas escalonar ele utilizando o S e puxando com o mouse. Perfeito. Agora eu vou dar um Tab para entrar no Edit Mode e um Extrude para poder deixar ele com volume. Eu posso usar o mouse se eu quiser vir aqui Object Tab e trocar para Edit Mode, mas como forma de ser mais rápido, você simplesmente pode clicar o Tab e você muda entre Edit Mode e Object Mode, ok? A segunda coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar aqui um Rigid Body Tool. Ele vai ser passivo. Eu já explico o motivo pelo qual ele vai ser passivo. E eu vou pegar uma Ecosphere, ok?
Deixa eu subir ela aqui e botar, pronto, aqui em cima. E eu vou fazer cópias dessa Icosphere dessa maneira. Vou pegar todas aqui. Oh, não quero deletar não, cara. Eu já criei. Deixa eu pegar o G aqui. Y. Não, GY. Ok. É Shift D. Putz, eu confundi com Shift A. Shift A é extrude. Eu já explico o que é extrude. Quer dizer, eu acho que vocês já entenderam, né? No caso é para dar volume a objetos. Você praticamente cria um novo volume, vamos dizer assim. Enfim, eu vou aqui deixar ela em essas bolinhas aqui em uma altura diferente entre elas. Deixa eu puxar um pouco essas para cima. Essas vão para baixo. Essas aqui vão um pouquinho mais para cima. E essas aqui vão para baixo. Pronto, elas estão agora em alturas diferentes. E agora eu vou clicar em cada uma delas e vou adicionar aqui add ativo em Rigid Body. Existe um porém que eu podia ter adicionado, na verdade, na primeira eu deveria ter adicionado o Rigid Body e depois eu podia ter copiado. Mas enfim, eu fiz dessa maneira, eu acabei me esquecendo na hora e acabou dando mais trabalho. Mas você poderia ter feito de outra forma. Como eu disse, pegando a primeira bolinha que eu fiz e adicionando diretamente nela o Rigid Body. Eu acho que eu botei em todas. Ok, botei em todas. Se agora eu inicio essa animação, deixa eu fechar isso aqui para ficar uma visão melhor. Se eu inicio essa animação, as bolas vão cair. Como vocês perceberam, elas vão cair. E elas também vão se mexer. Ou seja, elas estão trabalhando como se nós estivéssemos com a física real aqui. Obviamente, elas não estão tão reais como deveriam ser, mas no geral eu acho que vocês entenderam como o Rigid Body funciona. Eu não fiz nenhuma configuração básica, eu deixei simplesmente o Rigid Body normal que o programa já me dá, então por isso ele não está com nenhuma configuração específica. Mas eu acho que vocês conseguiram entender aí como é que age o Rigid Body. Eu vou manter isso aqui, mas agora eu vou adicionar um campo de força. Eu venho aqui em ADD, em Force Field, eu vou pegar um campo de força Wind, que é vento, e vou mirar ele para esse lado aqui. Pronto. Deixa eu vir aqui nas configurações, campo de força, e vou aumentar o string dele para 200. Ok. Se agora eu soltar a animação, como vocês estão vendo, o campo de força está influindo. Então as bolas foram lá para casa, foram embora. Porque eu tenho agora um vento influindo nessas bolas, que como elas são corpos rígidos, elas estão sendo influenciadas pelo campo de força. Como vocês viram, nós estamos aqui com campo de força e com corpo rígido. Enfim, vocês já entenderam o que eu quero fazer, então eu vou criar aqui um novo arquivo, que vai ser onde eu vou ensinar como fazer, utilizando esses dois conceitos, uma introdução semelhante àquela que vocês viram no início do vídeo. Primeiro de tudo, eu vou deletar esse cubo novamente. Deixa eu só, para vocês verem o que eu estou fazendo. Deletar esse cubo novamente, vou aqui em Shift A e procuro a opção Text. É essa aqui. Quando eu entrar em text, quando o text aparecer, eu vou apertar Tab para poder escrever, vou apagar com Backspace e vou colocar aqui o nome tutorial. Eu não vou mover ele de local, porque eu já vou ensinar como fazer isso, digamos, de uma maneira mais rápida. E eu vou vir aqui nesse F, que é Object Data. Isso serve tanto para malha, como para nome, como para curva e etc. Basicamente são as configurações que eu posso fazer no objeto. Nesse caso eu posso utilizar uma opção de Geometry, de geometria, e posso utilizar o Extrude, como eu disse, que dá volume. Eu vou colocar aqui 0.080, deixa eu ligar aqui meu teclado numérico, e como vocês viram, ele ganhou volume. Vocês não tinham percebido, na verdade, que ele não tinha volume, porque ele estava de cima, mas como vocês podem ver aqui, ele não tem volume, ok? Quando você cria, ele não tem volume, mas você vem aqui e altera a porcentagem e você ganha volume.
Outra coisa que eu quero adicionar é o bevel. O que é o bevel? Ele vai dar uma arredondada na nossa letra e ela vai ficar um pouquinho mais bonita, ok? Como vocês estão vendo aqui, se eu aproximar, dá pra ver aqui que ela tá um pouquinho com outros detalhes. Eu vou aqui rapidamente colocar uma fonte que eu tenho aqui, pronto, essa, para poder não ficar com a fonte padrão, e eu vou girar ele no eixo X, utilizando o R, eu giro e movo o mouse, eu aperto R, X, e assim eu posso mover ele apenas nesse eixo, ok? Eu deixo ele posicionado de maneira que eu possa vê-lo. Agora, por último, antes de mais nada, eu venho aqui em parágrafo e troco de left para center. Assim ele vai ficar centrado nesse ponto principal. Deixa eu ver, pronto, exatamente. Agora eu vou transformar essa letra que está assim, no caso. Eu estou apertando coisas erradas. Essa letra que eu posso modificar esse texto. Eu, ao invés de deixar ele assim, eu vou transformar ele em malha, porque aí eu posso editá-lo. Para transformar ele em malha, eu tenho duas alternativas. Uma é apertar Alt C e a outra é vir aqui em Object e Convert to Mesh from Curve Meta Surf Text. Agora ele se tornou uma malha e eu posso editar através de vértices, edges, no caso arestas, e faces. Pronto. Vocês agora já sabem o que nós transformamos em malha. Mas antes de mais nada, antes de separarmos essas letras para que elas cada uma possam influir de maneira, cada uma tem uma influência própria, única dela mesma, você vai clicar em A para que ele selecione todas as vértices, faces e arestas do nosso modelo, e você vai clicar em W e depois procurar a opção Remove Doubles. Por quê? Porque quando você converte muitas vértices duplas que não são necessárias, acabam ficando no nosso modelo, e isso pesa, porque quanto mais vértices, faces e arestas o modelo 3D tem, mais pesado ele fica para poder ser renderizado depois. Então, como forma de limpar isso aqui, nós clicamos em W e Remove Doubles. Antes de eu fazer isso, observem aqui que temos 3.456 vértices. Eu agora vou colocar Remove Doubles e nós removemos 1.728 vértices. E agora temos 1.728 vértices, ou seja, metade das vértices eram duplicadas, ou seja, não eram necessárias para o nosso tutorial. Eu vou fechar aqui essa parte do lado e vou separar cada letra. Como é que eu faço isso? Eu clico em Z para poder deixar em wireframe, onde eu posso clicar, selecionar tanto as partes frontais como as partes de trás, sem precisar ir lá para trás, mover a câmera lá para trás. E uso B para poder selecionar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então vou selecionar essa letra, clico em P, opto pela primeira opção, Selection, e pronto. E repito isso em todas as outras letras para poder conseguir separá-las. Eu apertei N sem querer, não era para ter feito isso. Deixa eu deixar aqui que fica mais fácil. E você faz isso em todas as letras, não tem segredo, não tem explicação. É basicamente repetir o mesmo processo para todas as letras e separá-las de uma por uma. Aqui, faltou aqui em cima. E L. Agora separamos todas as letras. Quando você vir aqui, você vai ver que cada letra no Object Mode se tornou um objeto próprio, ok? Você agora pode editar de uma por uma e não mais todas de uma vez. Mas como nós não queremos editá-las, porque elas já estão do jeito que queremos, nós vamos ter que fazer uma última coisa. Vocês estão percebendo que todas as letras têm o mesmo ponto central, que é esse. Se eu por acaso quiser mover esse U, ele vai se mover em torno desse ponto central, como por exemplo o movimento de translação. Então, como é que eu resolvo isso? É fácil. Eu tenho que fazer ele mover em torno do ponto de si próprio, ou seja, como a Terra rotaciona em volta de si mesma. Para fazer isso, eu clico em Ctrl Shift Alt C e escolho a opção Origin to Geometry. E eu faço isso para todas as letras e ele vai escolher
automaticamente um ponto central nessa letra para poder utilizar como referência, e assim eu não terei problema quando eu quiser, por exemplo, rotacioná-las ou movê-las e etc. Feito isso, nós temos agora as letras, cada uma com seu ponto próprio, mas elas estão aqui paradas. O que é que vamos fazer com elas agora? Se lembra quando eu criei um plano logo no início? Então vamos aqui em Mesh, Shift A, Mesh, crio um plano novamente, estenda esse plano de forma que ele fique bastante grande, e por último, Tab, entre no Edit Mode, Extrude e puxa um pouco para baixo para dar volume. Esse vai ser o nosso chão. Por que nós precisamos de um chão? Porque, por exemplo, se eu não tiver isso e eu vim aqui e adicionar um Rigid Body nas letras, eu vou clicar em todas as letras ao mesmo tempo para adicionar de uma vez só, é muito mais fácil, e colocar um Rigid Body, e se eu clicar para rodar a animação, a letra vai simplesmente ir lá embaixo e cair, ou seja, não adianta de nada para nós dessa forma. Então, para poder, deixa eu voltar aqui rapidinho, esqueci qual é o atalho para voltar, mas enfim, para poder não termos esse problema, nós vamos simplesmente criar um plano aqui, estendê-lo de forma que ele fique grande, dar volume e tornar ele um Rigid Body passivo. Por que passivo? Porque passivo ele não cai. Como vocês podem ver aqui, as letras já estão se influindo com o nosso Rigid Body. E nós vamos agora fazer uma coisa que eu acabei esquecendo de dizer para vocês fazerem antes. Deixa eu diminuir aqui. Clique em cada uma dessas letras e vem aqui nesse painel de lado. E onde tem Shading, clique em Flat. Faça isso para todas as letras. Eu era para ter feito isso antes com a palavra inteira, porque economizaria tempo, mas enfim. Deixa eu terminar aqui. Flat e Flat, ok. Para que elas não fiquem com smooth, ou seja, não percam a qualidade dos detalhes. Pelo menos para mim não é legal o smooth nesse caso. Enfim, nós temos agora o nosso nome aqui, tutorial. Ele já está com Rigid Body. Nós temos o nosso Rigid Body passivo, que vai servir como chão. E agora precisamos de um Force Field. Vamos aqui novamente, Shift A, Force Field. Eu vou escolher Vortex, uma vórtice, e vou deixar ela mais ou menos aqui no meio. Eu venho nesse painel aqui do lado e clico nessa opção aqui, Physics, e vou aumentar o String para 100.000. Deixa eu fechar aqui. Se agora eu acionar a animação, como vocês estão vendo, ele vai começar a rodar, mas só que o string está muito alto, ele está fazendo isso muito forte. Então vamos diminuir para 50.000. Não ficou legal com 50, ele nem está influenciando nada. Vamos deixar 100 mesmo. 100. Pronto, 100 tá legal, porque aí ele roda, e depois que some, nós podemos parar, ok. Clique agora na câmera, eu acho que eu não falei isso. Para você clicar em qualquer objeto do cenário, você não usa o botão esquerdo do mouse, você usa o direito, ok? Se você usar o esquerdo, você vai mover esse pequeno, vamos chamar de mira, que serve para dizer onde os objetos vão ser criados. Por exemplo, eu estou com ele aqui, se eu criar um cubo, ele vai criar exatamente onde esse objeto está. Se eu puxar isso para cá e criar um cubo, ele vai criar novamente ali, ok? É só uma referência. Mas enfim, clique aqui na câmera, depois clique no 1. Você tem que fazer isso no teclado numérico, que fica do lado direito do seu teclado. E por último, clique em Ctrl Alt 0 e você vai fazer com que a câmera seja direcionada exatamente para o local, para a visão em que você está. Eu vou aqui usar o Shift F para aproximar um pouco a câmera. Vou colocar o G para descer ela um pouco, G mais eixo Z, aproximar mais ela um pouquinho. Pronto. Acho que vou botar um pouquinho aqui mais para o lado, tá organizado. Perfeito. Temos aqui a nossa câmera voltada para o nosso tutorial. E por último, vamos agora texturizar. A texturização aqui vai ser simples, eu não vou utilizar nenhuma texturização complexa, porque a ideia aqui é mostrar como se faz o efeito e não obrigatoriamente
texturização ou coisa do tipo. Então eu vou criar aqui um novo material, vou dar o nome dele de texto. Vou trocar aqui de Lambert para Toon, tanto nesse quanto nesse. Vou aumentar o smooth dele para 0.700, quer dizer, o mesmo aqui em cima. E pronto. E agora eu vou multiplicar ele para todos esses. Eu venho aqui nessa pequena bolinha aqui e escolho o texto, que foi a textura que eu acabei, o material na verdade que eu acabei de criar. Ok. Pronto. Agora temos totalmente agora o nosso texto texturizado, Enfim, pegue essa lâmpada aqui, que eu disse que é uma lâmpada, porque é uma lâmpada. Venha na opção de lâmpada, essa opçãozinha pequena aqui, Object Data, como eu já disse, todos são chamados de Object Data, mas você consegue diferenciar aqui por esse X que tem aqui, que representa uma lâmpada. Pelo menos é o que eu acho que eles acham. E troque de Point para Área. Agora, utilizando o R para poder rotacionar e o G para poder mover, eu estou errando o R com os T. Você coloca a luz posicionada mais ou menos dessa forma aqui. Eu vou diminuir aqui em distância para 15 para poder não ficar muito claro. Vou dar um render. Pronto, aqui nós já temos uma coisa bastante legal. Eu vou aqui diminuir um pouco, que eu acho que ainda está muito claro. Deixa eu renderizar. Ok, eu acho que está interessante. Mas, antes de mais nada, eu venho aqui nesse painel aqui que vocês estão vendo, onde tem uma câmera, Render. Desço um pouco e procuro essa parte aqui, chamada Post Processing. Eu ativo o Edge. E agora, quando eu renderizar, ele vai ganhar esses contornos aqui, que eu posso aumentar. Mas que vão dar digamos que vai dar um toque final. Eu vou aqui deixar em threshold 150 e vou renderizar novamente. Vocês perceberam que as linhas aumentam um pouco e basicamente está tudo feito até o momento. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Como vocês estão percebendo, esse chão está renderizando junto. Eu não quero que esse chão renderize, eu só quero que ele sirva como plataforma para que as letras não caiam. Como eu faço isso? Eu clico no chão para saber o que ele é o plane. Eu venho aqui, seguindo pela mesma linha onde ele está, e clico nessa última opção aqui. Nessa última opção, quando eu clico, ele não vai ser mais renderizado, mas ele continuará servindo como base, ou seja, ele não está sendo renderizado, mas ele ainda é a base do nosso nome. Antes de mais nada, eu venho aqui nesse globo terrestre que tem aqui. Vou trocar a cor de fundo para branco. Deixa eu ver. Pronto, perfeito. Deixa eu diminuir aqui, puxar aqui para cima para não atrapalhar. Vou aqui na 3D View e pronto. Agora eu vou renderizar. Como é que eu renderizo? Eu volto aqui, se lembra aquela janela que eu estava falando, render na câmerazinha, você volta, você define a resolução que você quer. Eu vou aqui botar a resolução de 720p para não demorar muito. Você deixa em 100% porque ele vai renderizar na resolução que você colocou, propriamente dita. Aqui tem um anti-aliasing, você escolhe quanto quer, eu vou deixar em 8 mesmo, que é o padrão. E por último, em Output, você vem aqui nesse arquivinho para escolher a pasta onde você quer que seja salvo. Eu vou colocar no meu disco E, vou criar um novo diretório, vou chamar ele, cadê? Esse News Folder vai ficar New Folder mesmo, deixa pra lá. E vou colocar aqui o nome tutorial, que vai ser o nome das imagens que vão ser feitas. Por que imagens? Porque eu não vou renderizar diretamente em vídeo. Porque renderizar imagens é mais interessante e eu vou mostrar o motivo pelo qual é mais interessante. Vamos aqui apenas ver exatamente até qual frame nós queremos que seja renderizado. Deixa eu liberar aqui. Mais ou menos. Pronto. Queremos até o frame 65. Então em End você vem e coloca 65. Então ele renderizará apenas do frame 1 ao 65. Ok?
E finalmente, para começar a renderizar, você clica aqui em Render e Render Animation. E ele vai começar a renderizar parte por parte, ou seja, frame por frame. Eu vou dar aqui uma pausa no vídeo, porque vai demorar um pouquinho para renderizar. E já volto, beleza? Falou! E agora voltamos com mais um novo episódio de Dragon Ball Z. Não, ok. Voltamos aqui, finalmente acabou de renderizar. Como vocês estão vendo aqui, as imagens de cada um dos frames estão agora na pasta que eu tinha colocado, New Folder. Deixa eu minimizar aqui. E eu vou agora abrir um novo Blender, fica mais fácil. Dá para abrir quantas instâncias do Blender você desejar. E agora, como é que eu faço? Eu tenho um monte de imagem. Como é que eu junto elas, cara? Como é que eu faço isso? Você tá me deixando louco? Não, eu não estou deixando você louco. Eu fiz dessa maneira porque eu considero mais fácil. Motivos? Muitos. Se seu computador acabou desligando e você não conseguiu salvar o seu trabalho a tempo, ou você estava renderizando mesmo com seu trabalho salvo, mas você não tinha terminado de renderizar. Simples. Pare, qual foi o último frame que você renderizou? Se você renderizou a imagem, você vai saber qual foi. Você pode partir dele ao invés de renderizar tudo de novo. Alguém desligou seu computador? Mesmo motivo. Caiu a energia, que eu acho que foi o meu primeiro motivo, mas também outro motivo. Você sem querer fechou o Blender, outro motivo. Enfim, você já entendeu o básico que é. Você pode retomar ele de onde você parou. E isso é uma das melhores coisas que você pode fazer. Outro motivo que também está acoplado a esse é que, por exemplo, você quer mudar uma coisa só no final do vídeo. Então você pode fazer isso e mudar apenas no final do vídeo e renderizar só os frames que foram trocados, e assim você pode juntar com as imagens dos frames antigos e fazer o vídeo novamente sem precisar renderizar tudo. Por que isso é legal? Porque renderizar demora pra caramba. Mas enfim, você, para poder juntar essas imagens utilizando o Blender e não bloco de notas, eu sei, o Windows, obrigado. Ok, Windows Media Player, ok, obrigado. Ok, New Folder, ok, foda-se. Você clica aqui onde tem Default, que é o padrão, e clica aqui do lado, e utilizando essas opções você procura aqui Video Editing. Em Video Editing você vai ter essa interface totalmente nova, que não tem nada a ver com o que a gente estava usando antes. Um gole d'água. E vai aqui nessa opção ADD e escolhe a opção Image. Agora vamos para cá. Ok, New Folder, pronto, New Folder. Agora, utilizando o A, você clica em tudo que está aqui na nossa view. Você pode utilizar o A para poder fazer isso, e clica em ADD Image Strip. Caso você não queira utilizar o A, que eu não acho que seria sábio, mas, por exemplo, se você quiser pegar cada determinadas imagens, mas não as outras, você pode utilizar o B, assim como você faz com o Blender, ok? Vai dar no mesmo. ADD Image Strips, você vai ver que nossa imagem está exatamente aqui. Vamos com o botão direito do mouse, vamos arrastar ela até o frame 1, para poder deixarmos ela certinha, e com o botão direito nós soltamos ela. Mas o problema nós não queremos que a renderização seja dessa maneira, ou seja, que a letra comece e depois vá se desmontando. Nós queremos que ela seja ao contrário. Então, como é que nós fazemos isso? Eu já explico, mas antes deixa eu terminar de dizer isso. Você puxa com o mouse, o botão direito dessa vez, essa barrinha verde, e deixa exatamente aqui nessa região da imagem. E em frame, você vem nessa opção aqui, frame e end frame, ou seja, você tem que colocar exatamente quando acaba a imagem, você coloca o último frame. E agora eu vou ensinar como nós fazemos para a imagem ser renderizada ao contrário. Vem aqui nesse painel do lado e vá baixando com a roda do mouse e até achar a opção backwards. Você checa essa caixinha onde tem backwards e pronto, ela agora será renderizada ao contrário. Se eu voltar aqui, você vai ver que o último frame agora é o frame onde nós temos a imagem final, e ele vai sendo desmontado, ou seja, no caso ele está vindo dessa forma, ok?
Então começamos no frame 1 e terminamos no frame 6.6. Volta agora para Default e vem aqui novamente nesse painel de render que nós já utilizamos antes. Para começo de conversa, você vai deixar o frame 24, tá legal, 24. E aqui embaixo você vai trocar, clicando em PNG e trocando para H.264 para poder renderizar a junção de imagens. Aqui em formato você pode colocar qualquer um. Eu tenho o costume de colocar em QuickTime, mas você pode colocar também em AVI. O bitrate você sobe para 14.000 e o GOP size você deixa em 64. E eu acho que é exatamente isso. Se eu não estou esquecendo nada, é apenas isso. Pronto. Você agora decide também a resolução. Eu vou deixar a resolução mais alta agora em 1080p, porque agora é mais fácil de renderizar diretamente em 1080p, mas manter o mesmo aspect ratio, que eu não sei como é que se fala em português isso, mas tudo bem. E por último, mas não menos importante, você vem aqui e render animation. Ele agora começará a renderizar. Na verdade, ele está juntando as imagens para formar um vídeo. Eu vou deixar que passe porque essa renderização é bastante rápida, diga-se de passagem. Vamos agora cantar uma música. Como é que vamos pensar em uma música para cantar enquanto está renderizando? Provavelmente vai aparecer aí na sua tela se você quiser passar para quando a renderização terminar. Mas se você quiser ficar ouvindo baboseira, pode continuar por aí. A renderização está sendo feita. Estamos chegando no final. Depois dessa coisa que está acontecendo. Ok, eu não sei narrar. A renderização chegou ao final. Vamos aqui. E onde foi renderizado? Ele foi renderizado no temp, né? Onde é que fica o temp? Temp fica, ok. Fica no disco C. Disco C. Temp. Aqui. Pronto. Vamos aqui e vamos abrir no Windows Media Player. E ele abriu. Ok, mas como vocês estão percebendo, ele acaba e mal dá pra ver o nome do tutorial. Isso não é legal, nós queremos que dê pra ver o nome do tutorial, certo? Então, como nós fazemos isso? Voltamos aqui para Video Editing e vamos aqui em ADD Image, trocamos para essa opção aqui para poder vermos qual imagem nós estamos utilizando e pegamos essa imagem exata aqui. Nós agora pegamos ela com o nosso botão direito do mouse e colocamos exatamente aqui, ou seja, quando tiver esse branco aqui, nós não podemos deixar vermelho, porque aí uma está influenciando na outra, tem que ficar branco e pronto. Agora nós vemos aqui e como nós fizemos de outra vez, frame, set, end frame, agora o frame final será o 92. Vemos aqui e render animations, nós já fizemos a configuração, então nós não precisamos refazê-la. Novamente vai aparecer aqui, se você quiser passar esta renderização, por favor clique aqui. Mas se você não quiser passar, então você pode acompanhar essa belíssima renderização junto comigo e a minha garrafa de água, que vocês não estão vendo. Mas me digam, como vai a vida de vocês? Tudo bem? Tudo em cima? Tem ido para a escola, faculdade, trabalho, coisas do tipo? Eu não sou muito bom de conversa também, é por isso que eu não tenho amigos, tá? Eu tenho amigos. Ok, estamos renderizando, vamos lá. As letras estão se chocando, fazendo uma orgia ali no meio. Agora entrando na orgia, pronto, virou o número. E agora finalmente estamos renderizando a parte final, onde a letra continua lá por algum tempo. E assim podemos, por exemplo, colocar um efeito de transição no nosso vídeo. Renderizou tudo, pronto, exatamente. Agora criou outro vídeo e eu vou mostrar aqui para vocês como ele ficou. Agora temos o nome tutorial por um certo tempo. Se você quiser aumentar esse tempo, só é você vir aqui em Video Editing. Já estamos em Video Editing.
que é ótimo, né? Graphic Editor, cadê? Move Clip Edit, não, wow, ok, não, ok, eu esqueci exatamente qual é a parte que nós temos que usar, não é essa, ah tá, Video Sequence Editor, ok, desculpa. Se você quiser, você vem aqui e puxa utilizando o botão direito do mouse, você pode deixar mais longa o tempo que essa foto vai ficar disponível. Eu não vou deixar aqui porque vocês já entenderam o básico. E é isso aí. O nosso vídeo está feito. Você agora pode adicionar uma câmera tremendo no Sony Vegas ou no After Effects. Dá para adicionar no Blender, mas eu não vou ensinar isso hoje aqui. E eu acho que foi bem interessante esse tutorial, apesar de bastante simples. Deu para vocês entenderem um pouco do Blender, um pouco do tutorial, creio eu. E no próximo eu trago algo bem mais... Oh, bati no microfone, algo bem mais complexo. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui do Balacobaco. Eu tenho que parar de usar essas gírias. E até a próxima. Falou!